Fala pessoal, começando mais uma temporada do Eumicast e não poderia começar com a pessoa mais bacana, mais especial e de uma melhor maneira do que estou começando aqui mais uma vez. Ano passado a gente teve um outro formato, muitos podcasts voltados ali a fundos imobiliários, e agora a gente volta para o Eumicast Raiz com assuntos diversos dentro do mercado financeiro e ligado a ele também indiretamente. E esse ano nós vamos falar muito sobre agronegócio aqui no Banco. E, como eu falei, não podia começar com outro nome a não ser esse querido amigo de mercado e de vida agora, o Ale Delara. Ale, muito bem-vindo ao Webcast. Que honra ter o seu nome aqui como primeiro convidado do ano, cara. Começamos bem demais, hein, Vini? Bem demais. Bacana. Eu que agradeço o convite, cara. Fico feliz, conheço vocês já, acompanho há bastante tempo, fico bem feliz mesmo de terem me convidado. Fico muito honrado. Pessoal, apresentar o Ale Delara é desnecessário, mas vamos lá, é um protocolo. O Ale, ele é produtor rural, ele é consultor, é um especialista em agronegócio, entende muito de derivativos, commodities, é um cara que entende muito de comércio exterior. Difícil definir o Ale porque o Ale, ele vive o agro, não é um cara que estudou, não está ensinando, ele vive o agronegócio. E não à toa é, sem dúvida, o grande nome hoje do agronegócio em relação a informações, em relação ao ambiente midiático. É o cara que hoje, mesmo sem ambicionar isso, que é um cara que é muito humilde, ele ganhou realmente um tamanho gigantesco na nossa comunidade. Ale, muito bem-vindo, e aqui é o seguinte, eu quero de início que você conte um pouco pra gente da tua trajetória, porque falar da Pine é só a cereja do bolo, né? Então, tem uma história muito longa, sim, que você já... eu tive o privilégio de conhecer antes e também nos bastidores de você ser produtor rural. Você é o cara que eu falei que vive o agro. Conta a história do Ale até chegar à Pine e também, aproveitando, já traz um pouco do que a Pine é hoje. Sim. A história, sim, ela não é uma história muito longa, porque eu não participei de muitos mercados, né? Então, fiz algumas aventuras em alguns momentos, a depender do cenário econômico, mas basicamente trabalhando com commodities, com comércio exterior a vida toda. Então, o meu pai não era produtor rural, nem nada disso, ele foi vendedor de doce aqui no Brasil, então ele pegava uma Kombi na época e ia para o interior do Paraná entregando doce em restaurantes de beira de estrada, e minha mãe sempre foi dona de casa. E o meu avô, ele morava num sítiozinho pequenininho no município chamado Olapa, fica em torno de 80 quilômetros de Curitiba. Eu achava sensacional o sítio, sempre gostei dessa parte de terra. E quando eu comecei a trabalhar, comecei muito cedo, naturalmente, naquele período ali, a gente começava a trabalhar muito cedo, né? Então eu comecei já na época nós chamávamos segundo grau, né? Hoje é ensino médio. Já comecei a trabalhar ali, com 16 anos. Novíssimo. É o que pedia na época, né? Era a cultura da época. Então comecei a trabalhar no próprio Cefet, que existia na época, hoje é a Universidade Técnica Federal, mas na época havia ensino técnico médio, né? Comecei a trabalhar ali, e quando eu comecei a trabalhar de verdade mesmo, com 18 anos, eu caí numa rede de farmácias em Curitiba, chamava-se Drogamed. Hoje ela já não existe mais, vai fazer uns 15 anos que não existe mais a farmácia, talvez até mais. E comecei a trabalhar no departamento de auditoria para visitar lojas, contar o estoque das lojas, e depois eu fui promovido para a escrita fiscal, onde eu aprendi a parte de contabilidade fiscal de empresas, e aí fui para o setor financeiro, fiquei como coordenador financeiro durante um tempo, e durante umas férias, deu algum bugzinho no sistema, eles me chamaram para ver, porque era a minha área. Quando eu cheguei lá, havia um e-mail de um headhunter me convidando para trabalhar numa trading company, numa exportadora, uma indústria exportadora. E eu conversei com esse headhunter e fui para trabalhar com comércio exterior. E ali que eu entrei no comércio exterior no mercado de commodities. Então, ali foi o meu início. E basicamente trabalhei nessa área. Fiz uma aventura em 2008, se eu não me engano, 2009, que havia aquele boom imobiliário aqui no Brasil. Fiz uma aventura no setor imobiliário muito rápida, voltei para a minha área e basicamente estou aí até hoje. O que eu nunca imaginei é que tomaria proporções devido às redes sociais. Porque eu só fui para as redes sociais durante a pandemia, porque eu trabalhava com comércio exterior, com exportação, vivia aqui em São Paulo, mas aí visitando parceiros de negócios, a Raízen, a Copersucar, esse tipo de empresa, né? Porque nós exportávamos esse tipo de produto. Quando veio a pandemia, o mercado parou, o comércio exterior
parou, né? Não saía, não entrava nada em lugar nenhum do mundo. O que eu vou fazer? Em casa, aí existia um aplicativo chamado Clubhouse, que acho que hoje faleceu. Nossa, ali eu achei que aquilo ali fosse chegar para ficar, né? Falei, cara, eu nunca imaginei, depois de 2 meses... Foi só para unir muitas pessoas, né? Foi só para unir Foi importante muitas pessoas. naquela época ali. Foi, assim, mudou a profissão de muita gente, eu acredito, ali. Daí no Clubhouse comecei a participar das salas de comércio exterior, trouxe a minha tribo de comércio exterior e, por um acaso, eu acessei uma sala de agronegócio. Era o Thiago Afonso, a Marina e a Miriam Xavier, que é uma especialista em vendas no agro, assim, ultra especialista, tem o primeiro livro escrito sobre vendas no agro do Brasil, hoje ela dá treinamento de vendas, e eles organizavam salas de agronegócio. E eu comecei a participar como ouvinte, né? Para o pessoal que não sabe, não acessou o Clubhouse, ele era uma comunidade onde você entrava para falar, ficava um público ouvindo e um público falando, né? E uma vez falaram alguma coisa sobre milho ou soja, eu falei, opa, aí é minha praia, vou pedir para falar. Subi e comecei a falar, e comecei a participar ativamente, daí falando. Daí, todo dia, às 9 horas da noite, era o encontro do resumão do agro, do Clubhouse. E ali, produtores rurais começaram a me procurar para dar consultoria em comercialização. Porque a minha visão em comercialização agrícola não era de dentro da fazenda como produtor rural. Apesar de eu conhecer, estar vivendo, saber aquilo ali, a minha visão não era com aquele viés de produtor. O meu viés era de trader, que era o cara que negociava commodities para fora do Brasil. Então tinha uma visão diferente. Aquilo que eu falava era um pouco diferente do que estava sendo falado de maneira comum. E alguns produtores começaram a me procurar, eu vi um novo business ali, aí a trading ficou em segundo plano, até porque não sabia quando queria voltar, e comecei com a consultoria. E aí criou-se um novo negócio. A Pine, hoje, a minha empresa, ela deixou de ser uma trading em 2020, então era uma empresa que de 2011 até 2011 como Davos, depois de 2017 como Pine. Então uma empresa de quase 10 anos deixou de ser uma trading e passou a ser uma consultoria em comercialização agrícola. Comecei a atender produtores rurais, começamos a produzir relatórios de informação de mercado. Em 2022 ou 2023, eu conheci o Vicente, que hoje ele é o meu sócio, né, nessa linha de negócios. E hoje dentro da PAI nós temos consultoria em comercialização agrícola, produzimos relatórios de mercado para milho, soja, para boi, para café, fertilizantes, clima. Somos uma corretora atuando aqui no Brasil e também temos alguns cursos daí voltados para o agronegócio com foco em comercialização. Que legal. Então não é manejo agrícola, não é investimento no agronegócio, é para comercialização. Se tornou um hub, né? Passou a ser um hub para quem é do agro. Que bacana. E você colocou que não imaginava essa projeção em rede social. E aqui vale algumas menções, né? Então, até a gente conversou bastante nos bastidores semana passada. Tem a contribuição de um grande amigo, que é o Alexandre Cabral, que é um cara que contribuiu. Como que foi essa vinda pro digital? No começo te assustou? Até aqui um parênteses, eu estava conversando agora com o Ale, com a esposa dele, falando sobre ele estava agora pela manhã no BTG e ficaram olhando. Falei, cara, você se tornou um cara muito conhecido. Talvez você não tenha dimensão, mas todo mundo te conhece. Te assustou em algum momento essa questão do digital, essa explosão? Como que você lidou com isso, nessa transição do off para o online? Exatamente eu não sei te responder porque aconteceu sem perceber. A minha entrada foi via Clubhouse. Eu nem tinha Instagram naquele período, eu tinha uma conta no LinkedIn que eu quase não usava, uma conta no Twitter. Hoje 4 mil seguidores. No Twitter, que eu não usava, estava lá desde 2014, parada, nunca utilizei, porque o meu trabalho era no telefone, era falando com o pessoal da África, pessoal da Europa, pessoal da Ásia, embarcando. Daí na pandemia foi via Clubhouse, criei o meu Instagram, voltei a trabalhar no Twitter e numa postagem, como o mercado estava em crise naquele momento, né, todos os indicadores macroeconômicos, os indicadores financeiros estavam uma loucura, o Fernando Urrich fez uma postagem sobre o BDI. O BDI é o Baltic Dry Index, que é um indicador que mede o transporte de cargas secas de commodities a granel.
E ele comentou alguma coisa, eu respondi o post dele, e eu não tenho a mínima ideia o que ele comentou, o que eu respondi, já faz muito tempo. E ele me enviou uma mensagem no particular, no privado. Aí, é o cara que eu admirava. Eu fiquei até com vergonha, porque a minha capa do Twitter era uma cópia da capa dele. Eu admirava muito hoje. Até hoje, né? Admirava não, admiro muito hoje. E ele me mandou mensagem, aos poucos nós começamos a manter o contato. E até que um dia ele me chamou para participar do almoço grátis da Liberta, que acontecia às segundas-feiras ao meio-dia no YouTube. Ali foi a minha porta de entrada, foi a primeira live. Eu não mexia o pescoço, eu ficava parado assim fazendo a live, o pessoal daqui ficava assim, ó. Aí eu olhava pro lado, assim, eu não sabia como me comportar. E aí ele foi me dando dicas, daí por causa do Clubhouse conheci o professor Cabral, e ele foi um professor... Ele foi um professor na minha vida. Eu nunca fui aluno de matéria técnica dele. Mas ele foi um professor porque ele me apresentou para muitas pessoas, ele me inseriu em muitos mercados. Eu me tornei um professor por causa dele, porque surgiu uma turma de alguma companhia, se não me engano foi o Banco do Brasil de derivativos, e havia uma pasta sobre commodities, ele me convidou para dar a aula, para compartilhar essa turma com ele. Então ele me firmou na internet, o Rush me levou e o Cabral me firmou na internet. E a partir daí, aí você começa a conhecer. Conheci o Motinha, que me ajudou bastante. O Motinha abre um muito espaço. Bem cercado. O Urich é um grande cara, Cabral é um grande cara, Moto um grande cara. Isso. Aí participei dos economistas com o Charles. Charles me convidou. O Charles cara. E o Pete. O Pete me convidou para participar dos economistas, então participei dos economistas com o Charles, com o Pete, e de repente, bom, aí eu resolvi, falei, vou divulgar, eu preciso vender meu trabalho. Né? Como que o produtor rural vai me conhecer, como que as empresas vão me conhecer. Eu postar foto no Instagram, ninguém vai me conhecer. Eu preciso falar para o pessoal. Então eu criei um canal no YouTube e comecei a fazer um programa chamado Primeira Hora do Agro. Antes nós tínhamos um programa chamado No Rastro do Preço. Era aquele programa agro-raiz, do portão, porta, porteira, daquela maneira, com o João Seba, que é um grande influenciador hoje do mercado pecuária, o Geroto, que entende muito do mercado de proteína, não só pecuária, mas de proteína de maneira geral, o Lucas Patachó, que é um trader de milho já há muitos anos, e o Vicente, que é meu sócio, veio posteriormente. Quando esse programa nosso acabou, eu criei o Primeira Hora do Agro, que ficou no ar durante quase 2 anos e meio. Eu encerrei ele no começo desse ano com 591 episódios. E, de repente, eu ia para feiras de agronegócio, o pessoal pedia para tirar foto. Olha, assista o teu programa. Assim, no começo foi até assustador. Falei, pô, o pessoal pediu para tirar foto, que coisa estranha, né? Aí, até que um dia que eu vi que a bolha furou e eu não consigo acostumar com isso de maneira alguma, eu estava no Ash Café, aqui, e alguém me abordou no Ash, aqui em São Paulo, dizendo que assistia a Primeira Hora do Agro e pedindo para tirar foto. Então eu falei, aqui é uma feira de agronegócio, tudo bem, o pessoal acha legal. Agora aqui em São Paulo, e eu falei, então, até hoje eu não sei muito lidar com isso, porque não faz parte da minha rotina. Assim, eu produzo conteúdo como uma ferramenta de divulgar meu trabalho para vender os meus serviços. Esse foi da bolha. Eu estava agora pela manhã na Tenda FDIC, aí despedindo lá, falei, pô, eu vou ter que gravar um podcast com a Lede Lara. Pô, Lede Lara, manda um abraço pro cara do agro. Ou seja, assim, todo mundo conhece quem é do mercado, porque o agro é muito grande para ser ignorado, porque não é do agro, ele é muito grande. Sim. E quem conhece o agro, quem quer conhecer o agro, vai conhecer você. O que eu mais fiquei assustado, Ronaldo, foi quando eu fiz a assinatura da Bloomberg. E eles me falaram que a Primeira Hora do Agro rodava na Bloomberg pela manhã. Aquilo ali me deixou assustado, porque a Bloomberg está fora de qualquer... Ninguém precisa falar do que é a Bloomberg. E o pessoal lá, tanto que na reunião para apresentar as plataformas, para eles qualificarem se eu teria perfil para assinar, tinham 5 pessoas. Aquilo ali, assim, falei, nossa, realmente o agro tem uma importância muito grande dentro da economia, que talvez esteja um pouquinho negligenciada. Então, talvez eu tenha conseguido fazer um link que não existia até então de maneira grande, que foi linkar o dentro da fazenda com o mercado financeiro.
A porteira com a Faria Lima. É Eu isso. acho que foi isso que é o diferencial. E principalmente com legitimidade, com um jeito próprio teu, sem copiar ninguém, e com a autoridade de quem vive realmente. Porque uma coisa, Lê, é a pessoa estudar, outra coisa é ela viver. Sim. Primeira vez que eu te vi, cara, foi no YouTube e, cara, foi um vídeo que apareceu sugerido e eu falei, cara, que simplicidade que esse cara fala as coisas. Eu falei, pô, aí comecei a pesquisar. Aí vai pra cá, depois genial. Aí eu falei, comecei a compartilhar com as pessoas, falei, pô, é muito simples, porque uma coisa é você entender, outra coisa é você repassar o que você repassa. E aí que fica, talvez, o teu DNA, a tua marca realmente é a simplicidade. E entra muito do amar o que faz, porque se você não gostasse, você fala de derivativo, você fala de commodities, você fala, cara, teus olhos brilham, é uma coisa que tá no teu sangue, e talvez se fosse uma obrigação, não seria tão gostosa a jornada. Então, você fez do trabalho o que é seu prazer, naturalmente. Eu converso com a minha esposa que está ali, que quando eu fui para a faculdade de economia, nos anos 90, até para ver quanto tempo faz, eu achava sensacional quando aparecia uma matéria no jornal dizendo assim, o analista de mercado do Citibank falou que a economia vai para esse lado. O analista do JP Morgan está falando que o mercado vai se estressar por causa do petróleo. Crise no mercado, não sei do que. Falei, nossa, meu sonho é ser analista de mercado. Olha só. E aí, pela ligação do setor de exportação e depois do agronegócio, que veio basicamente junto, falei, não, esse é o meu mercado. É algo que eu não sabia, mas eu queria já desde os 16, 17 anos. Então, olhar para trás e ver que eu verbalizei um desejo lá em final da década de 90, 96, 97, e hoje está acontecendo, é algo surreal. E eu não consigo olhar outro mercado a não ser o mercado de commodities. E é só o começo. E você trouxe aqui alguns grandes nomes, né? Charles, Mota, só gente boa te rodeia. Eu até deixei semana passada, já mandei lá pro nosso querido Thiago Salomão, do Market Maker, já mandei para ele, te mandei também, né? Falei, ó, já chama lá, quero ver o Delara com vocês, porque é um assunto que ele vai totalmente, como você me colocou, essa bolha que você furou, na verdade, o agro ele furou uma bolha do campo, né? O agro ele tá na Faria Lima, o agro tá nas nossas vidas, todo mundo de alguma maneira hoje entende algo sobre o agronegócio, enfim, acredito que a relevância do agro para nossa economia justifica isso. Então, com toda certeza, você abriu inclusive um espaço para muita gente depois também vir falar, começar a se encorajar para falar com a Faria Lima, não estando na Faria Lima. Então, você foi com toda certeza um pioneiro em furar essa bolha. Parabéns, Ale. Que bacana. Parabéns. Que bacana. E aí, agora falando um pouco dessa tua trajetória, o que você fazia de forma prática durante todo esse período em que você foi trader? O que o trader faz? Porque, vamos lá, pessoal, antes de mais nada, a gente tá falando aqui do trader, que faz day trade ali, que perde dinheiro, que ninguém ganha dinheiro no day trade, né? Que perde dinheiro. Eu não estamos falando ali do sales trader que está operando no atacado. O que faz um trader de derivativos? Ele tem qual o papel, quais são as missões, o que ele evita, o que ele faz acontecer. E, inclusive, eu quero que você também já pegue aí nessa resposta um gancho. O que tem de ligação do trader com o mercado financeiro na prática? Sim. Vamos lá, nós temos basicamente 3 tipos de traders no mundo, né? Temos começando pelo mercado financeiro, tem o trader que opera o mercado financeiro, faz day trade, faz swing trade, tem trading de mesa institucional, tem vários tipos de trader dentro do mercado financeiro, mas que opera derivativos financeiros. Esse trader, ele analisa muito o preço. Para ele, o preço é uma das coisas mais importantes que tem. Então, ele vai atrás de arbitragens, ele vai atrás de correções ou continuidades de tendências de movimentos. Existe um outro trader no mercado físico, que é aquele que vende produtos. Vende produtos basicamente para fora, né? Para fora do país. Então, um trader, por exemplo, de telefone, ou um trader de jarra para água, ele vai vender de um fabricante aqui no Brasil para um europeu, para um africano, para um asiático. Então, ele abre o mercado, ele faz o processo de marketing internacional e o processo de venda. Encontra o comprador lá fora e faz a venda.
E um trader de produto de manufatura, como esses exemplos, a dificuldade dele é encontrar um distribuidor, por exemplo, de jarra lá na Europa, fechar o negócio e fazer aquilo acontecer até chegar na Europa. Então ele vai acordar um prazo de pagamento, um volume daquela mercadoria, quando que vai embarcar, qual que é o prazo para pagar o frete, vai enviar a documentação para lá, vai receber o pagamento aqui em dólares e vai ter o faturamento. E existem os traders de commodities. O trader de commodities ele vai juntar o trader do mercado financeiro mais o trader de produtos. É o mais completo. É o mais completo. Por quê? Porque uma commodity, uma das características de commodities, quando nós falamos do ponto de vista de mercado internacional, porque nós podemos ter a commodity do ponto de vista da economia, mas do ponto de vista do mercado internacional, toda commodity ele é negociada através de um contrato futuro negociado em bolsa. Então, no Brasil nós temos milho, nós temos boi gordo, nós temos café. Destes, só o café tem entrega física. Então, nós temos 2 contratos de café, café arábica e café robusta. O café arábica existem 7 ou 8 armazéns homologados pela Bolsa para receber o café. E o café robusta existe um armazém desde novembro de 2024, acho que foi ano passado, se não me engano, para entregar no armazém em Vitória, no Espírito Santo. Então, se eu quero comprar café, eu posso comprar na Bolsa hoje aqui no Brasil e ir para entrega física. Os outros produtos não têm entrega física no Brasil. Mas nos Estados Unidos, quase todos têm, com exceção do minério de ferro. Então, um trader ele pode comprar petróleo e receber em uma localidade autorizada pela Bolsa nos Estados Unidos. Pode comprar soja, milho, açúcar. Qualquer commodity negociada lá na Bolsa tem entrega física. Como trata-se de um derivativo do mercado financeiro, então ele é negociado na Bolsa. Então eu posso comprar e vender contratos futuros na Bolsa. Só que a Bolsa ele é um benchmark para o mundo todo. Então a soja do Brasil, a soja dos Estados Unidos, a soja da Argentina, utilizam o mesmo contrato futuro da Bolsa de Chicago. Só que a soja é diferente dos Estados Unidos, é diferente da Argentina, do Brasil. Não só diferente na questão da qualidade, mas ela é diferente porque a minha soja está num porto que tem uma capacidade no Brasil, que eu preciso de determinado tipo de logística aqui no Brasil, que chega no mercado em determinado período do ano. A soja americana vem num outro momento, é transportado de uma outra maneira, com uma outra condição. Então, como que um comprador internacional vai ajustar o preço dessa soja? Através de um outro referencial chamado prêmio de exportação. No mercado internacional nós chamamos de basis, mas aqui no Brasil costumou-se usar o termo prêmio de exportação. Então o prêmio de exportação ele é a diferença do preço do mercado físico em relação à bolsa. Ele pode ser uma cotação acima da bolsa ou abaixo da bolsa. O que o trader faz? Ele arbitra esse prêmio de exportação e a bolsa. Então o chinês quer comprar soja no Brasil para receber em maio. Ok, eu como trader, o que eu faço? Eu te vendo num prêmio de mais 50 pontos em relação à Bolsa de Chicago. Quer dizer que o preço é a Bolsa de Chicago mais 50 pontos. Se nós fecharmos o negócio, nós vamos acordar um momento para fixar a Bolsa de Chicago, que pode ser 15 dias antes do embarque. Então, se hoje eu tenho a cotação do Chicago, por exemplo, em 1.100 centavos de dólar por bushel e 15 dias antes está a 1.150 centavos de dólar por bushel, eu tive um aumento de preços. Porque o meu prêmio de exportação já estava fixado em 50. Então, é isso que o trader faz. Ele negocia o prêmio de exportação e ele negocia a data para fixar a Bolsa de Chicago. De uma forma simples é essa. Só que o mercado ele é mais complexo do que isso. Porque hoje eu tenho soja. Mas e se eu estiver negociando um milho para entregar em setembro? Esse milho nem foi plantado às vezes. E eu já estou negociando aquilo lá. Então eu posso negociar um prêmio. Mas e se o prêmio sobe? Eu como vendedor, eu vou perder dinheiro. Ou melhor, vou deixar de ganhar. Então existem algumas operações que o trader faz em mercado de derivativos de balcão, chamado mercado paper, que acontece só nos portos. Então, uma trading hoje pode vender milho, amanhã recompra esse contrato, depois compra esse contrato e espera andar, depois ele vende de volta esse contrato. Enquanto ele opera esses prêmios no mercado chamado paper, ele vai operando Chicago para poder redear e ter uma proteção contra a volatilidade de preços ou aproveitar a volatilidade de preços e vai operando o dólar. Porque ele está vendendo o produto em dólar para o mercado internacional, mas o produtor rural vai vender para ele em reais.
Então ele não pode ter o risco de vender uma soja, um milho, um café com $1 de 5,70 e ter que comprar esse produto com $1 de 5,80. Então o trader faz o quê? Ele vende o físico, ele protege o risco do físico, ele opera Chicago para proteger o outro derivativo e opera o dólar. Tudo ao mesmo tempo. Caraca, é uma atividade mega complexa. Sim. Mega. E aí, onde que hoje, por exemplo, quem nos acompanha, quem trabalha hoje numa carteira agro como um officer, um gerente agro no varejo, existe um caminho para esse cara se tornar um trader? E esse cara que hoje ele é um trader, ele trabalha aonde? Ele trabalha nas trades, ele trabalha... Qual que é o campo de atuação desse profissional hoje? Dessa forma que eu te falei, estão nas tradings, né? Porque são as tradings que negociam esses produtos no mercado físico. Dentro de banco, há uma outra função que é parecida, mas não chega a negociar o físico dessa forma, que ele vai operar os derivativos para produtores, cerealistas, até mesmo, às vezes, alguma trading, para proteger o risco de volatilidade. Então, ele vai operar através de contratos futuros, através de opções, e isso tanto da commodity quanto do dólar. Então, dentro de banco também tem um trader que daí é o do mercado financeiro, mas ele se torna um trader especialista em commodities para poder fazer essa gestão de risco para o produtor rural. Então, ele pode oferecer ferramentas, por exemplo, para impedir uma queda de preços, ou para estar protegido contra uma queda de preços. Ou se esse produtor já vendeu esse produto, ele pode vender, estruturar uma operação para manter esse produtor exposto para essa alta de preços, sem que tenha prejuízo se o preço cair. Então, existem ferramentas que alguém dentro do banco pode fazer. Excelente. Falando de cenário, agora, Lê, nós tivemos aí, durante 23, 24, principalmente, nesse início de 25, muitos casos de RJ no agro. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco pra gente, qual que é a tua percepção, se na tua visão o pior já passou, o que ocasionou essa volumosa quantidade de empresas, produtores rurais que entraram em RJ e o que você tem de visão dos próximos anos. Lembrando que a gente tem, né, agora um cenário de juros alto, um dólar alto. Fala pra gente na tua visão, nessa questão de cenário mesmo, principalmente doméstico, o que você espera para esse setor? Falando por aqui que aconteceu isso, o agronegócio, como ele produz basicamente commodities, primeiro, vamos conceituar o que é agronegócio, eu acho que isso é importante também. O termo agronegócio ele surgiu lá na década de 50, veio de Harvard, são 2 professores que conceituaram como toda a atividade que está ligado direto ou indiretamente à agricultura, produção agrícola naquele período. E eles utilizaram a base do estudo do Wassily Leontief, que foi um prêmio Nobel, que ele faz a relação de insumo e produto final. Então existe uma cadeia, por isso que esses 2 professores, John Davis e Ray Goldberg, que conceituaram. E ao longo do tempo ele passou por uma modernização. Então hoje o agronegócio é toda atividade ligada direto ou indiretamente à produção agropecuária, então foi incluída a pecuária dentro dessa seara, incluindo a sua produção, transporte, financiamento, pesquisa e desenvolvimento e industrialização. Então, uma indústria produtora de carne, como JBS, Minerva, Marfrig, estão dentro do agronegócio. Uma transportadora como a Rumo está dentro do agronegócio. O banco, se estiver financiando a produção agrícola, está dentro do agronegócio. Ou uma faculdade como a Exalc, que faz pesquisa do agronegócio, também está dentro do agronegócio. Por que eu quis conceituar isso? Porque a produção agrícola, ela envolve a compra de insumos e no Brasil eles são basicamente dolarizados. Então, basicamente, toda a nossa produção, todo o agronegócio nosso, nós estamos falando de dólares. E eu tenho um grande problema no agronegócio, que é o descasamento entre a despesa e a receita. Então, pegando uma cultura de larga escala que seja rápida, a soja, eu tenho pelo menos 6 meses entre eu comprar os meus insumos e receber o meu valor. Esse problema é resolvido com caixa, com fluxo de caixa, normalmente empréstimo. Então, o plano safra vem para equalizar essa ancoragem, financiamento bancário vem para equalizar, os fundos de investimento do agronegócio que surgiram ali através das LCAs, dos CRAs, vieram para ajudar o produtor. Como eu tenho esse descasamento temporal,
Muitas vezes eu compro um insumo no momento que ele está caro, com o dólar em alta, e eu coloco na terra aquele insumo, seja semente, seja um adubo, seja um defensivo químico. E quando eu vou vender a minha soja, o meu milho, o meu trigo, o meu café, o preço pode estar em baixo, por uma questão até sazonal de aumento da oferta, o preço cai. Então, quando eu vou apurar o meu resultado final, eu vejo que o dinheiro não chegou. Não tinha dinheiro para isso. Então, como que eu vou pagar determinadas despesas se eu não tenho dinheiro para isso? Eu faço um novo empréstimo. O problema é que durante a pandemia nós saímos com financiamento de 2% de Selic. Então, por mais que um banco colocasse um spread, vamos colocar que ele colocasse um spread de 8%, eu tinha um juro de 10 ao ano, que seria alto no caso. Ok, mas e agora que nós estamos, desde o ano passado, com Selic acima de 10%? Aí você começa a colocar o spread bancário, que no Brasil tem que ser alto por questão de risco econômico mesmo, risco Brasil. São créditos custeados com 15%, 16%, 17%, nesse momento 20%, 21%. Você não tem isso de margem no agronegócio. Então você tem que pagar os insumos, se sustentar a família dos colaboradores que trabalham com você, num juro de 20% ao ano. Em algum momento isso não vai ser possível. Quando não é possível, deixa de pagar alguma conta. Nesse ano, essa conta, ano passado no caso, essa conta foram por as distribuidoras. Então a AgroGalaxy foi o maior caso de RJ do agro do ano passado. Quanto de dinheiro que a AgroGalaxy deixou de receber só em 2024? E como que ela iria se financiar se ela já estava alavancada? Ninguém daria crédito para ela. Então ela não tinha dinheiro, não tinha crédito e ela tinha que pagar os fornecedores, porque a AgroGalaxy era um intermediário. Então vinha, por exemplo, a Bayer, que é uma fabricante de defensivo, AgroGalaxy, preciso que você me pague. Ele, mas eu não recebi e eu não tenho crédito. E a Bayer poderia falar, mas conosco você já está tomado com o teu limite de crédito pela vacinação que nós fazemos. Então virou um jogo de dominó. Caiu o primeiro dominó, que foi quebra de safra, preços baixos, elevação de custo, aí ele vai com aquela carreira de dominó ao longo do tempo. E foi isso que aconteceu. Então nós já chegamos no pico, talvez nós estejamos no pico, porque essa situação para esse ano vai ser muito similar ao ano passado. É que a maior distribuidora, que era a AgroGalaxy, já pediu a recuperação judicial. Mas outras empresas, como a Lavoura, já anunciou grandes prejuízos, já temos empresas de fertilizantes saindo do Brasil, vendendo operações. Então nós ainda estamos no olho do furacão quando nós falamos de tomada de crédito e pagamento de empréstimos feitos no ano passado. O menos mal é que esse ano, por questões de logística, nós estamos com a saca de soja nesse momento, que é o produto que sazonal chega ao mercado em preços muito bons. Porque se a sazonalidade tivesse agido da maneira que era esperado, com uma safra recorde, e não tivesse acontecido um atraso na colheita e problemas de logística, a gente poderia estar com uma soja entre 7 até 10 reais, preços mais baixos do que estão sendo praticados agora. Aí o negócio ia ser mais feio do que ano passado. E não deu um horizonte muito otimista enquanto nós tivemos uma taxa de juros como a atual, e inclusive nessa data que nós estamos gravando aqui, hoje saíram ali vendas do varejo, então veio abaixo da expectativa de mercado. Sim. Mostra uma economia que vai perdendo força, mas há uma grande discussão ainda de alta para estabilidade e pensarmos depois numa redução de Selic. Então é um momento que estamos sofrendo e vamos sofrer ainda, não tem muito o que esperar de diferente, porque você falou, é totalmente impraticável um produtor rural ele se financiar, se manter pagando tudo a 21%, 22%, não tem como. Sim. Entrando nesse ponto que você colocou, boa parte da nossa audiência aqui era de banco, quer ser de banco, né? Nós teremos agora muito em breve um programa de formação para o agro, que vai contar com a digníssima participação do Ale Delara, e a gente fala muito sobre o papel do mercado financeiro para o agro. O mercado financeiro não é o único financiador do agro, correto, Ale? Sim. Fala um pouco pra gente, você vivendo de lado de dentro do agro realmente, existe ali a operação de barter que vem da indústria, existem os fundos, quem que financia o campo além dos bancos? A indústria financia muito, o barter ele cresceu muito no Brasil, vamos colocar nos últimos 10 anos, quase não fazíamos contratos de barter, e no passado nós tínhamos um contrato chamado Soja Verde, com possibilidade de antecipação. A soja verde era basicamente o barter, só que sem CPR.
Esse contrato de soja verde foi transformado numa CPR. Então, apareceu uma securitizadora nesse meio do caminho, dando mais lastro, mais confiança por aquele contrato. Então, o barter ele cresceu e ele vem ajudar muito o agro. Basicamente, o que é o mercado de barter? É quando eu compro os meus insumos com uma promessa de pagar a ele com a minha produção. O escambo. Isso, exatamente. Tripartite, ou seja, há 3 partes envolvidas. O produtor rural, a distribuidora de insumos e uma trading. Porque a distribuidora de insumos não vai querer a soja, o milho, ela vai querer o dinheiro. E a trading quer a soja ou milho porque ela vai processar ou vai exportar. Então isso facilita muito a vida do produtor, facilita muito a vida do distribuidor, porque ele tem um cliente cativo ali para ele, e facilita muito a vida da trading, porque a trading tem a originação garantida. Então isso é muito bom. Só que no barter também há juros. Né, também cobra-se juros. É uma ferramenta excelente, mas ela também cobra-se juros. Porque para o agronegócio, e eu sei que o termo agronegócio, ele traz a percepção que o agro é o mega produtor e exportador de commodities. E não é. O agronegócio, como foi conceituado, é toda a atividade ligada à produção agropecuária. Desde a agricultura familiar até uma grande indústria. Isso, até a SLC com 600 mil hectares está no agronegócio. Claro que há uma diferença de tamanho e o apoio que esses 2 agentes precisam são completamente diferentes, mas eles são agronegócios. Então não tem como um pequeno, médio produtor se financiar com juros de 20% no empréstimo bancário comum. Então o barter resolve isso para ele, o plano safra resolve isso para ele. Produtores já de médio para grandes já conseguiram entrar no mercado financeiro através dos CRAs, das LSAs. Isso trouxe acesso ao crédito e barateou. Por isso que quando nós olhamos hoje dentro da fazenda, imagine que quando eu comecei lá atrás, no início dos anos 2000, a soja ainda estava começando no Brasil. Apesar dela estar desde a década de 70, você via muito feijão no Brasil, muito arroz, amendoim. A soja eram algumas propriedades só que haviam. Com o superciclo da China, a soja começou a ganhar bastante escala. A produção era de 25, 30 sacas por hectare. Hoje, a média no Brasil é 60. Mas não é produtividade incomum, muito boa. Então, não é incomum você ver produtores com 80, 85 sacas, principalmente dentro da região centro-oeste. Porque com a chegada do dinheiro no agronegócio, investe-se em melhoramento genético. E esse melhoramento genético vai trazer sementes que são resistentes a intempéries climáticas, a determinado tipo de praga, e isso aumenta a produtividade. E o produtor consegue comprar estas sementes se ele estiver capitalizado. E ele está capitalizado nos últimos anos graças a essa ferramenta. Porque só o crédito bancário, aquele puro CDC, é muito caro para o produtor rural. Dentro dessas melhorias que a tecnologia proporcionou, entra muito da agricultura de precisão também. Sim, a agricultura. Na verdade, todo o mercado agropecuário ele mudou. Falando da pecuária, que talvez fique até fácil de ver, sabia que o boi já foi reserva de valor no Brasil? Não, pouca gente sabe disso. Se nós colocarmos só o valor nominal, a arroba do boi já chegou a custar R$900 no Brasil. Caramba. Com a modernização do agronegócio, houve um fato em 2006, por volta de 2006, 2007, que começou a mudar o mercado pecuário, que foi a abertura de capital por parte dos frigoríficos. Isso começou a exigir do boi padrão. Então, nós tínhamos o boi sanfona, boi de 48 meses. Então, ele engordava na primavera, verão e emagrecia no outono e inverno. E ele fazia isso 3, 4 ciclos. Não existe mais o boi sanfona. Hoje, há animais sendo abatidos com 24 meses, considerando 9 meses de gestação. Então, é um boi que depois de vivo, 18 meses, ele está indo para o frigorífico, para o gancho, que nós falamos. E isso melhorou muito devido à melhoria da genética, à melhoria do mercado. E nós começamos a controlar principalmente aquilo que a gente chama na pecuária de gestação de monta, que é quando que o bezerro vai nascer. E isso acontece por causa da inseminação artificial. Então, hoje eu consigo fazer o meu bezerro nascer no momento que a vaca tem pasto para produzir leite.
pasto barato, porque se for na ração fica muito caro. Então, quando a vaca nasce o bezerro dela ali, por volta de setembro, agosto, setembro, outubro, ela vai até maio com pasto. Quando chegar em maio, que ela vai para a ração, já acostumou. Tudo muito estruturado, muito planejado. E a agricultura também passou por esse processo com a chegada da agricultura de precisão, porque no passado nós pegávamos, por exemplo, um daqueles gafanhotos, que é aqueles tratores altos com pneu fininho, que a gente consegue passar por baixo, que tem aquele braço, né, aquele lanço longo. Ou mesmo aqueles que tem um tambor atrás, que ele tem uma roda que vai jogando fertilizante sólido. Aquilo ali eu passava com o maquinário daquele em todo o meu talhão. Imagina um talhão lá com 3 hectares, por exemplo. Eu colocava potássio de maneira igual em todo o meu talhão. 380 quilos de potássio ali. O que a agricultura de precisão fez? Hoje eu coloco um drone, o drone vai passar... Hoje, utilizando até a inteligência artificial, ele vai fazer uma leitura do solo e ele vai marcar para mim onde que há necessidade de aplicar potássio. Eu não preciso colocar em toda a área, eu preciso colocar naquelas regiões ali. Os 380 quilos de potássio, que hoje um potássio está custando R$5.000, mais ou menos passaram a ser 130, 140 quilos de potássio. Eu reduzi em 60% a minha necessidade de aplicação. Então, deixou mais barato para o produtor produzir com uma qualidade melhor. E a agricultura de precisão, eu digo que ela está só no início do Brasil, porque o Brasil não consegue utilizar a AP no Brasil todo, porque o Brasil não tem cobertura de internet em todo o seu território. Então, muitos equipamentos hoje que têm 3.000 sensores que estão no campo, eles só vão conseguir analisar os dados quando chegar e tirar o pendrive no final do dia e colocar no computador. E ele podia estar fazendo essa atualização em tempo real. Então, quando nós tivermos uma cobertura da internet como os Estados Unidos têm, a agricultura de precisão no Brasil vai dar um salto assim gigantesco. Gigantesco. Starlink. Exato. A Starlink poderia ser uma solução. Perfeito. Ale, em relação ainda a essa questão da infraestrutura que nós temos, o Brasil, ele não é um Brasil só, são vários Brasis dentro de um Brasil. Então, é evidente que a gente está falando aqui de um avanço tecnológico que vai ser diferente no Centro-Oeste, vai ser diferente no Norte do Paraná, vai ser diferente para o produtor rural de pequeno, médio e grande porte. Mas eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente sobre um assunto que eu há pouco tempo conheci, aplicado no agro, que eu achei assim, muito... Acho que é um driver de mudança radical, que é a tokenização dos ativos. O que você pode falar para a gente sobre esse cenário? O quão distante ele é, o quão ele já é presente, como que ele pode mudar tanto na questão de eficiência para o produtor, para a cadeia toda, e até mesmo em criação de lastro, de novas garantias de operações bancárias? Sim. Respondendo à pergunta, até uma curiosidade, o Brasil ele tem produção agrícola hoje em 6 biomas diferentes. Não existe um país com 6 biomas no mundo. E o Brasil produz soja dos Pampas Gaúchos, Mata Atlântica, Cerrado Mineiro, Floresta Amazônica e Caatinga Nordestina. Então, olha como a evolução da produção agropecuária aqui no Brasil é absurdo. É só uma curiosidade mesmo. E a tokenerização... É uma curiosidade, mas mostra assim, a riqueza do agro no Brasil e o quão privilegiados nós somos. Sim. O Brasil, ele tem... Eu cresci ouvindo essa fala. O Brasil, ele é abençoado, o Brasil é privilegiado, mas agora, visitando, no pouco tempo de experiência dentro desse universo, é muito notório que realmente nós vivemos numa realidade muito distinta do mundo. Sim. Se nós formos olhar o clima, estudar o clima profundamente, quem for fazer isso vai perceber que o Brasil é o melhor país do mundo com relação à irradiação solar e regime de chuvas. Nenhum país do mundo tem uma angulação em relação ao Sol para proporcionar a radiação solar com possibilidade de produzir durante todo o ano. É só o Brasil. Então, quando a gente fala o Brasil é abençoado, realmente é. Porque eu produzo soja no verão e milho no inverno. Ninguém consegue ter 2 safras de milho. O Brasil tem 3, na verdade. Ninguém tem isso. Ninguém. Então, nós somos abençoados e o único problema nosso é a logística. Mas aí é um papo um pouquinho mais para frente, talvez. Perfeito. Falando da tokenerização, é algo que está começando.
E como tudo no agronegócio, é mais difícil de entrar. Então, quem está entrando vai ter que ter paciência. Aí vale aquele ditado de água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Porque o agronegócio ele é muito conservador no Brasil ainda. Nós estamos num momento de sucessões acontecendo. Isso vai ser muito bom para o agronegócio, porque quem toca as fazendas ainda é uma geração do trabalho manual. É aquele produtor que saiu num pau de arara do Rio Grande do Sul, do Paraná, foi para a região do Centro-Oeste para abrir mata e começar a produção agrícola. E eles estão passando o bastão da gestão para os filhos agora. Só que esse é um processo que leva-se tempo. São estes filhos que vão começar a usar a tecnologia como a tokenerização. Então, você começa a ver o movimento, mas ele não vai ser um movimento tipo um take-off de um avião que vai simplesmente voar, mas é algo que eu acho que vai ser cada vez mais presente dentro do agronegócio, considerando o seu devido tempo, porque o agro ainda é conservador. Excelente. E caminhando para essa reta final desse podcast, que poderia ficar horas aqui por conta da teu conhecimento, a tua riqueza de detalhes que você pôde nos trazer aqui, não tem como a gente terminar sem não falar de IA. Então, a IA, ela, nessa data que nós estamos falando, hoje é dia... Vini, dia 14 de 3 de 2025. Então, você vai estar assistindo esse podcast na semana seguinte, a essa data. Talvez nessa semana, tudo que nós estejamos falando aqui pode ter sido mudado, porque a IA está na velocidade realmente muito assustadora e promissora. Como que você consegue imaginar, tendo essas limitações culturais, essa barreira do conservadorismo, a infraestrutura que ela tem ela é, não vou falar precária, mas ela é aquém do que ela poderia ser, considerando o fator Brasil, quanto que você acredita que o IA pode impactar, em que dimensão e de que maneira sensível às pessoas e ao mercado financeiro no primeiro momento? Vamos dividir o agro em 3 partes, né? Começando, até trazendo o conceito do agronegócio que nós ouvimos há pouco. Então vamos dividir em 3 partes. Antes da porteira, dentro da porteira e no pós-porteira. Antes da porteira, nós estamos falando de pesquisa e desenvolvimento. Então, estamos falando de grandes empresas que investem bilhões de dólares para criar sementes resistentes a pragas, a intempéries climáticas, a grandes produtividades, a adubos mais eficientes, a controle biológico de alguma praga. A inteligência artificial já está presente nessa indústria já há bastante tempo. E ela vai acelerar muitos processos. Porque, por exemplo, uma semente genética... Vamos pegar uma semente de milho. O milho ele é uma cultura que ele nasce através de cartucho. A planta do milho ele é muito frágil. Então, quando a semente germina, ele não tem ela é diferente da soja. A soja faz um caule e do caule vão saindo as folhas. O milho não tem essa força. Então, para o milho conseguir sair da terra, sai um cartucho. Então ele sai um cartucho, o milho sai, forma um outro cartucho e vai fazendo os colmos ali do milho. E existe uma lagarta, a praga, que vai dentro do cartucho, chamada lagarta do cartucho. Então uma mosquinha vai lá, coloca um ovo, sai uma lagarta, a lagarta come, se alimenta daquilo ali, arrebenta com uma plantação de milho. Então essa semente que é resistente à lagarta do cartucho, todas essas sementes elas têm um tempo de vida. Então passado 5 anos, 10 anos, depende da semente, ela perde a validade dela. Quer dizer o quê? Ela deixará de ser resistente àquela praga, porque aquela praga evoluiu. Ela começa a ter enzimas dentro dela que são resistentes àquela pequena modificação genética da semente. Então, a IA, talvez ela antecipe o tempo de pesquisa para você não ter um gap tão grande de 5 a 10 anos na chegada de uma nova semente geneticamente modificada. Porque hoje tudo é natural. Como que sai uma semente geneticamente modificada? O milho, por exemplo, você coloca 2 pés de milho, sendo bem simples, um ao lado do outro, você tira o pendão de cima, que seria o órgão reprodutor masculino, para ele não polinizar, e deixa só naquela semente que você quer, que é uma qualidade aqui e outra qualidade aqui. Quando ele for polinizar aquela outra qualidade ali, vai sair uma semente terceira, uma qualidade terceira. Então a IA ela vem resolver isso, esse gap temporal
entre a perda de validade de uma semente e a chegada de outra semente. Olhando dentro da fazenda. Dentro da fazenda, apesar de sermos um setor conservador, o produtor rural adora o que acontece dentro da fazenda porque melhora a produtividade. O orgulho como produtor rural é você aumentar em 10% a produtividade de um ano para o outro. Você ampliar muito essa produção. Então já temos a agricultura de precisão utilizando inteligência artificial através dessas leituras de mapas. Hoje no Brasil nós já sabemos a hora de plantar que eu vou ter a melhor produtividade. E a hora que eu digo é assim, 17 horas e 32 minutos no dia 25 de março é a melhor hora de eu plantar soja, plantar milho. Hoje já é possível fazer e a inteligência artificial ajuda isso. Então isso já está avançando muito. O maior desafio está no depois da porteira. Aí nós estamos na década de 80. Aí nós comercializamos como, eu acho que o preço melhora, eu acho que o mercado vai acontecer isso, eu acho que o dólar vai fazer isso. Então a inteligência artificial vai poder resolver muitas arbitragens de mercado para sinalizar momentos adequados de tomar qualquer tipo de ação, de montar uma posição de seguro, de vender o produto, de comprar algum insumo. Essa terceira parte no pós-porteira vai demorar mais. Aqui precisa da sucessão. Isso envolve também logística, que você citou? Sim. Da logística, o problema está no pós-fazenda, correto? Pós-fazenda, depois da porteira. E o que você imagina que seria aplicável, minimamente assim, incrível no nosso cenário de melhoria logística? Você está falando de estrada, está falando de estrutura portuária, o que seria em si? Tudo. Você tem ideia de quanto que o Brasil perde percentualmente de soja que sai de Sorriso para Santos ou Paranaguá? É 5% da carga. Imagine que o Brasil exporta 100 milhões de toneladas. Então vamos imaginar que metade disso vem aqui para Paranaguá, aqui para Santos. 50 milhões, 5% disso ficam nas estradas do Brasil. 2,5 milhões de toneladas fica... É muita coisa. Muita coisa. Então precisaríamos melhorar muito a nossa estrutura viária que temos hoje. Tapar buracos, duplicações. Precisa-se disso, é necessário. Precisávamos investir muito em ferrovia, porque a ferrovia, a perda é menor e a capacidade de transporte é maior. Então precisaríamos ter mais ramais ferroviários. Por exemplo, eu não tenho um ramal ferroviário que saia do Mato Grosso para o Paraná. É exclusivo para Santos. Há um projeto de uma ferrovia que deve ter pelo menos, acho que foi, se eu não me engano, foi Pedro Álvares Cabral que colocou esse projeto e até hoje não foi aprovado, que é a Ferrogrão, saindo de Sinop para Itaiatuba. Talvez saia no próximo governo. Talvez. Poderia empregar 300 mil pessoas e alavancar muito o corredor de exportação do eixo norte, levando por ferrovia da região norte do Mato Grosso, Pará, até o terminal de Miritituba, a região ali do Rio Tapajós e Rio Madeira. A nossa infraestrutura portuária hoje comporta embarques de no máximo 16 milhões de toneladas por mês. E o Brasil poderia exportar facilmente 20 milhões, tranquilamente. Então, dependemos do investimento em infraestrutura. E tudo isso é investimento pesado. Qual que é a diferença? Por que eu acho que o modal ferroviário seria melhor? Porque quando nós fazemos um estudo hoje de qual modal mais adequado com relação a preço, custo-benefício, a relação custo-benefício, até 500 quilômetros é caminhão. De 500 quilômetros a 1.200 é trem. Acima de 1.200 é navio. Ok, o Brasil tem pouca infraestrutura hidroviária, então vamos colocar o trem. A média hoje de transporte no Brasil é de 1.200, então o trem seria o melhor modal. Qual que é a vantagem do trem para o governo? Ele não gasta R$1 para implementar o modal. É todo do operador. Então, lançou uma licitação. É o operador do sistema que faz o investimento no ativo. O governo não gasta nada. O governo assina o papel. Na rodovia, ok. A rodovia, o custo fixo do fornecedor do serviço é baixo, porque é o caminhão só. E a infraestrutura é do Estado. É o Estado, a União que tem que fazer as estradas. Mas ferrovia não. Ferrovia é a Rumo que ganhou uma licitação, é a Rumo que tem que construir a ferrovia e manter a ferrovia. Então, o modal de transporte ele tem um custo fixo muito alto, um custo variável baixo, por isso que ele opera melhor em distâncias de 500 a 1.200, porque ele faz a diluição do custo fixo pela quantidade de carga transportada dentro daquele trajeto. Por que nós não fomentamos a infraestrutura ferroviária, que aliviaria as estradas, transportava uma quantidade maior de grãos, num custo mais baixo, inclusive para o governo? Com menos perda, com tudo. Eficiência. E a impressão que dá é que tem muito do que nós temos de amarras
Eu falo, talvez não seja nem por falta de estrutura, mas também por falta de boa vontade. De boa vontade, de querer... Muita politicagem, vamos abrir mão de... Existe ali, acho que a gente fala assim, a indústria cartorária do Brasil... Sim. É um pouco disso que você vê que acaba travando o agro, infelizmente. É muito grande, poderia ser maior. Sim, nossa, disparado. O Brasil é o quarto maior produtor agrícola do mundo. Poderíamos estar numa posição melhor e não é nem questão só de volume, porque o Brasil em 10 anos deve estar produzindo 250 milhões de toneladas de soja, mais ou menos, plantando uns 60 milhões de hectares, hoje planta 47. Mas o custo para o produtor era melhor. Hoje o produtor norte-americano ele tem uma margem em torno de 40% melhor do que a brasileira, porque o transporte dos Estados Unidos saindo do meio oeste até o Golfo do México, ali em New Orleans, 2.000 quilômetros de barcaça. O custo dele, então, o logístico é baixíssimo. Então a margem do produtor americano, olhando do ponto de vista da logística, é melhor do que a brasileira. E nós produzimos soja com custo mais barato que o norte-americano. Fantástico, que show. Bom... Como eu vou fazer em todos os nossos episódios desse ano, eu vou pedir uma indicação para o Ale de uma pessoa que ele quer ver aqui conversando com a gente. A gente vai falar muito sobre mercado financeiro, sobre agro, sobre negócios de forma geral. Então, Ale, indica uma pessoa que você quer ver aqui nesse ano gravando com a gente, tendo um bate-papo parecido com esse. Vou indicar meu sócio, Vicente. Tá mais ele convidado. É o cara que eu conheço, que mais conhece sobre derivativos de commodities, assim, opções de futuros. Vicente já passa o WhatsApp, já vamos chamar o Vicente. Conheço o Vicente, inclusive, e sou muito fã também. Passa o WhatsApp, já vamos chamar ele. E eu vou fazer aqui um duplo pedido, já vou aproveitar também já essa etapa do quadro. Eu vou querer o Fernando Urich, inclusive a Grace, nossa... jornalista que ela é responsável por toda a estrutura do podcast, convites, nossas relações públicas. Ela te contatou para organizar os horários e o Fernando Urich também foi chamado. Fernandão, te encontro aqui. O Fernandão não perco nada. E a Liberta é um grande case aí como que o digital realmente mudou a vida das pessoas. Tem uma entrega absurda, o conteúdo dele de muita qualidade e é um cara que pensa muito parecido com a gente. Delara, eu não consigo nem agradecer, cara, assim, com palavras, tudo que você faz por nós, pela comunidade. Eu reforço aqui em nome da Eu Me Banco, dos alunos e das pessoas que conheço próximas a mim, que você realmente é um cara muito necessário. O que você faz, talvez você não tenha dimensão, porque tudo aconteceu, sim, muito rápido, mas é muito merecido. Tenho convicção que é só o início, você vai chegar muito mais longe. E eu, inclusive, deixo aqui o convite também para vocês. Sigam a Delara no LinkedIn, sigam no Twitter, sigam no Instagram, acompanhem no YouTube, porque o que ele traz de conteúdo é absurdo, com análises sempre muito sensatas, muito recheadas de embasamentos, dados, informações e com uma precisão que realmente só você consegue dar. Ale, muito obrigado. Eu fico também muito feliz por você fazer parte da história através do PGA. Obrigado, eu que agradeço e falei, vamos para cima. Eu gosto de entregar um conteúdo detalhado para não deixar margem para dúvida e mostrar que às vezes a notícia tem um conceito por trás, mas qual é esse conceito? Vamos tirar um pouquinho a máscara que os conceitos ficam só comigo e entregar um conteúdo parcial. Então, fiz esse comprometimento e o meu mote é profissionalizando a comercialização agrícola no Brasil. A gente só vai profissionalizar qualquer coisa entregando tudo aquilo que a gente consegue sem esconder nada. Eu tento fazer isso, só isso. Excelente. E aproveitando, Vini, já deixa aí no radar, você que está nos acompanhando, deixa teu like, já deixa aqui nos comentários, inclusive, pessoas que você quer ver aqui nessa mesa nesse ano, e já siga também na descrição aqui desse vídeo o LinkedIn, Instagram, as redes sociais do Ale, porque eu repito, gente, é um conteúdo de graça. O Ale tem uma vasta gama de cursos também que nós super recomendamos, mas o que ele traz gratuitamente já é de um valor assim absurdo. E esse setor de agronegócio, para quem trabalha no mercado financeiro, que é o nosso público, ele é muito, eu não falo que é incipiente, mas assim, ele é muito promissor. A gente vai visitando, a gente acompanha aqui muito dessa natural estruturação do agro, passa pelo mercado financeiro, passa pela mudança do perfil de quem trabalha em banco, atendendo em produtor rural. Estamos no meio de uma mudança significativa no papel desse profissional de finanças, porque não é simplesmente levar dinheiro. Ele leva dinheiro com conhecimento. Né? A gente visitando, eu pude notar o quanto o produtor rural ele é muito específico, é um cliente muito diferente. Não, uma curiosidade, até desculpa interromper. Não, imagina.
Quando você faz uma análise de crédito de uma empresa, você tem um CNPJ, às vezes uma inscrição estadual se for uma empresa do comércio, e você consegue fazer análise de crédito. Ok. Produtor rural não tem. A maioria é CPF, faturando às vezes os grandes, às vezes centenas de milhões no CPF. E é um desafio do ponto de vista de análise de crédito, risco de crédito, olhar esse cenário. É muito fascinante, porque a gente visitando, a gente percebe isso. E o recado que eu posso deixar para vocês é, se você tem dúvida se vale a pena, de colocar a tua carreira no sentido do agro, tanto na questão financeira, de oportunidades. Hoje você tem qualquer região em que o agronegócio ele funciona, você vai ter oportunidades. A gente está falando do sul, que é muito rico, interior do Paraná, interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, centro-oeste todo, interior de São Paulo, interior de Minas. Você pega o Roraima, pega aquela faixa Mato Piba, Maranhão, Tocantins, sim, Piauí, Bahia, tem muita oportunidade. E aquela barreira de entrada que muitos pensam, mas não é para mim. Todo mundo que começou no agro, que está no agro hoje, começou, teve um primeiro passo, teve uma primeira vivência. Então não se assustem, porque muitas vezes eu vejo pessoas que querem ir para uma carteira agro, mas tem uma barreira que é muito mais emocional e de expectativa do que real. Então o aprendizado, ele vem do esforço de você colocar o teu tempo para acompanhar um cara como Delara, de consumir. Você pega conteúdos do... Vou falar aqui, a Pioneer tem muito conteúdo, mas muito conteúdo. Você pega o BBA, você entra lá na Visão Agro, eles têm ali a Academia de Governança Agro, conteúdo gratuito. Você entra hoje na Academia da John Deere também, tudo gratuito, que eles falam sobre culturas, falam sobre fertilizantes, sobre ciclos, plano safra, tudo. Então, essa base hoje não tem desculpa para você não ter conhecimento. Então, se você fala para mim, a experiência vem com o tempo, mas a base hoje, ela é muito fácil e ela é muito acessível, porque ela não cobra nada a não ser o seu tempo. Então, coloque esforço nisso, vai em eventos, tem muito evento bacana, Nossa, né, Lê? Eu falo que eu vou agora AgriShow no mês que vem, estarei lá. Cada evento que eu vou, assim, você tem uma experiência, nasceu no agro. Para nós que começamos, engateamos, é muito fascinante, porque você conhece, assim, a cada vez a impressão que dá eu não conheço nada. Cada vez que eu vou, eu falo, cara, eu não conheço nada, e essa que é a graça do agro. Ele é tão grande que você vai ter sempre o que aprender. Então, muito obrigado mais uma vez pela tua audiência, Ale. Obrigado mais uma vez. A casa é tua. Sigam o Ale aqui na nossa descrição do vídeo e nos vemos no próximo episódio. Estamos juntos, valeu.